Olá, esse é o programa OAB Nacional, uma produção e realização da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das novidades da advocacia e dos últimos acontecimentos do Judiciário. Fique com a gente, já estamos no ar. O presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, apresentou para a deputada Soraya Santos, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei que assegura a indispensabilidade da advocacia em processos sobre pensão alimentícia. O encontro com a parlamentar faz parte das ações diretas da Ordem em prol das prerrogativas da advocacia e da garantia do acesso à justiça de toda a sociedade. Em entrevista ao site da OAB Nacional, Simonetti ressaltou a posição contrária do Conselho Federal em relação à decisão do STF sobre o tema. Para ele, abre aspas, a Ordem não vai medir esforços na luta para garantir a indispensabilidade do advogado à administração da justiça, conforme já determina o artigo 133 da Constituição. A entidade considera a dispensa da advocacia em ações de alimentos uma afronta aos princípios constitucionais essenciais, como a isonomia, o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e o direito à defesa técnica. Fecha aspas. A Ordem dos Advogados do Brasil participou de mais um evento voltado às pessoas com deficiência no Conselho Nacional de Justiça. E o encontro trouxe à tona desafios relacionados à acessibilidade e à inclusão de pessoas com deficiência nos tribunais, especialmente no que se refere à adaptação dos sistemas tecnológicos e de comunicação, como o processo judicial eletrônico. Detalhes que você acompanha agora. A efetivação dos nossos direitos que é dura, o que nós temos posto com o arcabouço jurídico moderníssimo, exemplar, até para os Estados Unidos, e o que é entregue na ponta, o que é efetivo de direito, esse gap é absurdo. Isso é o suco do capacitismo. E isso é gritante na vida de todas as pessoas, diariamente, seja no acesso à escola, saúde, transporte, comunicação. O primeiro desafio é a multiplicidade de processos, de sistemas de atos processuais. Há uma infinidade deles. E a unificação do processo eletrônico, de plataforma do processo eletrônico, seria benefício para advogados, para servidores e para magistrados. Todos ganhariam com isso. O desafio segundo foi citado pelo meu antecessor, que são os documentos inseridos no processo eletrônico, em forma de imagem. Isto é uma violação de prerrogativas do advogado e da advogada com deficiência. E ela acontece pelo Estado brasileiro quando insere inquérito sem acessibilidade no processo eletrônico, por autarquia, que também faz a mesma má prática, e também por grandes escritórios de advocacia que teriam condições, sim, de adquirir software para fazer o uso do OCR. O terceiro desafio é o número do ID no processo do PJE. Eu quero desafiar quem consegue memorizar aqueles números numa sustentação oral. Não há uma sequência lógica naquela sequência de números. O quarto desafio é o efetivo cumprimento da Resolução 401 pelos tribunais, notadamente o artigo 4º, inciso 12. Esta violação de prerrogativa impede que advogados e advogadas com deficiência prospectem mais clientes. O preconceito não é uma vitimização, é algo enfrentado todos os dias por esses bravos e bravas. Motivado por uma proposta formulada pela OAB Nacional, o Conselho Nacional de Justiça fez em setembro uma campanha de combate ao capacitismo no Poder Judiciário, voltada à discriminação, exclusão, restrição ou violência contra as pessoas com deficiência. Eu vivo o capacitismo, eu sinto a exclusão que as pessoas fazem para a pessoa numa cadeira de rodas ou que tenha algum tipo de deficiência. Para nós autistas, o mundo já pode ser um lugar cheio de desafios. Eu preciso provar o tempo inteiro que eu dou conta, que eu
preciso ocupar espaços, que aquele espaço também é para mim. No Brasil, 18,6 milhões de pessoas têm alguma deficiência. E você não sabe o que é capacitismo? Capacitismo. Preconceito contra as pessoas com deficiência. Agora que você já sabe, participe dessa conversa. Chega de capacitismo. É muito importante que a gente tenha a Suprema Corte Brasileira e o Conselho Nacional de Justiça, né, à frente de uma campanha nacional de combate ao capacitismo no âmbito do judiciário, sinalizando para toda a sociedade da importância do direito das pessoas com deficiência e das leis que nos garantem, inclusive com ênfase constitucional, nos garantem diversos direitos. Isso já tem tido também a adesão de diversos outros tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça, como o TSE, tribunais de justiça como o TJDF, Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, dentre vários outros. E é muito importante por quê? Porque o capacitismo ele é estrutural no nosso país e ele atinge a todas as camadas de pessoas com deficiência em todos os espaços. E o acesso à justiça também não é diferente, né? Além disso, a gente tem que destacar a importância de uma campanha como essa, porque, embora nós tenhamos um arcabouço jurídico muito moderno no Brasil, a efetivação desses direitos ainda está bem aquém, está andando num passo muito lento ainda. Então, é importante que a Suprema Corte e outros tribunais superiores sinalizem sobre os nossos direitos, inclusive que o capacitismo ele pode vir a configurar diversos crimes, como crime de discriminação, crime de negativa de matrícula em função da deficiência da pessoa, enfim. E essa campanha acaba arrebatando, né, como a gente gosta de falar, pelo exemplo, né? O próprio judiciário está ali comunicando. Foi um evento muito importante ali no próprio Comitê de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do CNJ. A posteriori, eu tive a oportunidade de ser recebido pelo presidente Barroso, lá no gabinete da presidência, a quem eu agradeci e elogiei também a postura. Uma das principais barreiras que atingem pessoas com deficiência é a barreira atitudinal, e o ministro, com essa receptividade, cercado de pessoas, inclusive assessoras com deficiência também, mostra como a importância pelo direito das pessoas com deficiência e pela inclusão de pessoas com deficiência é importante. Já somos mais de 1.800.000 seguidores nas redes sociais da Ordem dos Advogados do Brasil. E se você ainda não nos acompanha por lá, não perca tempo. Estamos no Instagram, YouTube, no X, Spotify e Facebook. Interação, credibilidade, profissionalismo e muita informação. Você já sabe onde encontrar. Basta um clique de curtir ou seguir e você fará parte do nosso universo OAB. No Instagram e no Twitter você encontra a gente pelo @CFOAB. Já no Facebook, YouTube e Spotify, OAB Nacional. Não esqueça também de acessar o nosso site. Lá você encontra as últimas notícias, os destaques de cada dia de trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil e muito mais. Saiba de tudo, a qualquer hora e em qualquer lugar. Não deixe de conferir. Você sabia que foi sancionada a lei sobre a comprovação de feriado local em recursos judiciais? Pois é, o Código de Processo Civil agora prevê que o tribunal determine a correção do vício de não comprovação do feriado ou desconsidere a omissão caso a informação conste no processo eletrônico. A jurisprudência predominante, historicamente, do STJ e do Supremo Tribunal Federal era no sentido de que a parte teria que, no ato da interposição do recurso, comprovar, por meio de certidão, o feriado local. E sempre causou muitos problemas, né? O cidadão espera que um processo termine com uma decisão a respeito do mérito, que a última decisão do processo seja uma decisão que diga que João tem razão ou Maria tem razão. E quando esse entendimento prevalecia, naquilo que a doutrina chama de jurisprudência defensiva, e que eu particularmente sempre chamei esse tipo de decisão, esse tipo de posicionamento de jurisprudência ofensiva, porque ofende o sistema, ofende a lei, ofende os princípios basilares do processo. Isso sempre colocou em xeque também a atividade do advogado,
porque você consegue explicar qualquer coisa para o seu cliente, menos que o processo dele terminou, porque o tribunal entendeu que o recurso tempestivo era intempestivo, porque no ato da interposição não houve a comprovação do feriado local. O que essa lei faz é resgatar esse princípio, o princípio da primazia do mérito recursal, para que agora haja a possibilidade de que a comprovação desse feriado local seja feita a posteriori ou no momento posterior. Então, a lei diz que mantém o entendimento, ou a primeira parte do dispositivo diz que essa comprovação deve ser feita no ato da interposição, mas se o advogado não o fizer, ele será intimado para comprovar no momento posterior. E o próprio tribunal, inclusive, pode desconsiderar, né, essa falta da comprovação, porque feriado local é algo muito fácil de ser verificado pelo Tribunal de Justiça e saber que na comarca X ou na comarca Y teve feriado local naquele período para a interposição do recurso. Mudando de assunto, a Comissão Especial de Proteção de Dados da OAB Nacional avançou nas discussões de pautas estratégicas e divulgou uma série de ações ainda para este ano. Entre as atividades está a produção de uma cartilha orientativa sobre o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados nos escritórios de advocacia. A ideia do material é auxiliar escritórios de advocacia a adotarem uma prática responsável e garantir a conformidade com a legislação de maneira acessível e prática. A segunda edição do anuário e a elaboração de novos materiais orientativos reforçam o compromisso da comissão com a qualificação dos profissionais da advocacia em direito digital e proteção de dados, fortalecendo a segurança jurídica e a transparência no exercício da profissão. De forma inédita e para zelar pelo bom andamento dos processos disciplinares em trâmite em todas as seccionais do país e também nos órgãos do Conselho Federal da OAB, foi instituída a Corregedoria Geral do Processo Disciplinar, mais conhecida como Corregedoria Nacional. E os detalhes você confere agora na entrevista. A Corregedoria, ela não é um órgão julgador, né? Ele não julga os processos éticos, né? O que entra, tem duas vertentes da corregedoria, né? Vamos dizer, de uma forma geral. No âmbito de reclamações que chegam ao Conselho Federal, e aí essas reclamações é de cunho procedimental, retardo do processo, o processo está com andamento, vamos dizer, retardado, e aí acaba que nascendo reclamações no âmbito do Conselho Federal, dentro da nossa corregedoria, para análise desses casos pontuais, onde a gente solicita informações das seccionais sobre aqueles processos, monitora o andamento desses processos que geraram essas reclamações, né, até o seu desfecho, e há esse impulsionamento no âmbito da Corregedoria Nacional para que esses processos sejam seguidos de uma forma efetiva e célere. Além disso, tem a vertente das correções, né? Essa gestão, a gente primou por fazer a correção em todos os tribunais de ética. E assim, os registros que a gente tinha era de forma pontual, né? Uma gestão conseguiu fazer uns 5 estados, a outra mais 4, e nunca num período só, assim, de 3 anos, a gente conseguiu avaliar, né, todos os tribunais de éticas do Brasil inteiro. Então, eu primei para fazer esse trabalho. Primeiro, em razão da análise efetiva dos números dos processos de cada tribunal de ética, para aferir também questão de produtividade, as necessidades, as dificuldades do pessoal, né, dos colaboradores, de estrutura. Mas o trabalho da correção, que a gente também teve como foco e objetivo, foi além, um pouquinho além, né? A gente tentou colocar, vamos dizer, podemos até dizer assim, a casa em dia, né? A casa em ordem, para poder uniformizar os procedimentos dos tribunais de ética. Hoje temos o Manual de Procedimentos do Tribunal de Ética. Esse manual foi atualizado a partir do primeiro ano da nossa gestão e esse manual foi difundido também para todas as seccionais.
mas eu senti a necessidade de não ser só esse manual o ponto base para a gente poder fazer essa padronização. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional para você. Não saia daí. Nos últimos anos, a violência contra advogados tem sido uma realidade recorrente pelo país. Assassinatos e agressões motivados pela atuação profissional configuram uma afronta ao Estado de Direito e ao direito de defesa. E é por isso que preservar a integridade desses profissionais é uma prioridade para o Conselho Federal da OAB, fator indispensável para que advogados e advogadas possam desempenhar suas funções com independência e coragem, sem receio de retaliações ou intimidações. Preocupante as notícias que têm ocorrido no Brasil a respeito de ações que atentam contra advogados e advogadas no exercício da profissão. Pessoas, dependendo da região do país, têm sido vitimadas com a vida nesse exercício da profissão. Nós, da Comissão Nacional de Prerrogativas, sob o comando do presidente Beto Simonetti, temos feito um trabalho ao longo do tempo, através das caravanas de prerrogativas, no sentido de orientar, sempre que ocorrer alguma ameaça, sempre que o advogado sentir-se ameaçado, procurar a instituição da OAB e, consequentemente, fazer os registros policiais devidos. Nós temos que fazer uma diferenciação muito grande, porque às vezes o advogado se envolve num cenário complexo e que, de alguma forma, se coloca numa situação de alto risco. E o advogado que profissionalmente, licitamente, trabalhando também por interesse de terceiro, pode ser vitimado com a sua vida, como tem acontecido no Brasil. Os avanços nossos, além da educacional, além de poder informar as condutas que devem ser realizadas quando se é advogado ou advogado se sentir-se ameaçado, a OAB avançou muito nessa temática na forma legislativa. Nós construímos o PL 212 de 2024, que trata de colocar no Código Penal uma qualificadora quando o homicídio tratar-se no exercício da profissão. Isso é um avanço muito importante, foi aprovado na CCJ e está encaminhado pelos trâmites legais administrativos no Congresso Nacional e brevemente vai virar lei. Essa é uma resposta que a OAB fez através do nosso presidente Beto Simonetti para dar, através da legislação, a devida responsabilidade criminal para isso. É um homicídio qualificado, que a pena vai de 12 a 30 anos, e o advogado tem, na sua essência, uma tutela penal de proteção. Uma nova forma de homicídio qualificado. Essa é uma ação importante da OAB. Através da Caravana Nacional fizemos um diagnóstico importante que delegacia de polícia também tem sido palco de agressões a advogados e advogadas. A gente parte muito desse cenário em virtude da ausência de conhecimento por parte da autoridade pública dos direitos e deveres do advogado. E também, por outro lado, um espírito autoritário, que não aceita contestações do advogado a respeito do ato que está sendo praticado. Eu sempre tenho dito de que o advogado, ele argumenta, e argumentar não é desacatar. A partir de agora, o Clube de Serviços aos Advogados passa a se chamar Convênios Nacionais. O endereço para acesso é o novo site da Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados, que também pode ser acessado por meio do site da OAB. Confira. Você sabia que pode acessar o portal da CONCAD pelo site da Ordem dos Advogados do Brasil? Na página da OAB Nacional, basta clicar no ícone CONCAD, que fica no canto superior da tela, para se conectar ao novo site. Você vai encontrar notícias, informações, tudo sobre o que é e o que faz a CONCAD, Coordenação Nacional das Caixas de Assistências dos Advogados. É fácil e super rápido, né? Você vai encontrar os convênios nacionais, sendo possível acessar e usufruir de todas as parcerias disponíveis à advocacia do país. É possível acessar ainda os convênios estaduais realizados pelas caixas de assistências dos advogados dos 26 estados e do Distrito Federal. Escolha o estado de seu interesse e será transferido ao site, encontrando inúmeros convênios e informações. Não perca tempo e fique por dentro de todas as novidades. Conecte-se, pesquise e aproveite! Com o objetivo de também proporcionar tarifas e condições especiais para a compra de passagens aéreas por advogadas e advogados, a CONCAD anunciou o convênio com a Azul Linhas Aéreas.
Segundo Beto Simonetti, abre aspas, este convênio reforça o nosso compromisso em proporcionar vantagens reais à advocacia, facilitando a mobilidade profissional e ampliando o acesso aos serviços essenciais. A parceria com a Azul representa mais um passo na valorização da nossa classe e na busca constante por melhorias no exercício da profissão. Fecha aspas. A Constituição Federal celebra 36 anos como alicerce da democracia brasileira e da proteção dos direitos fundamentais. Ao longo desse período, a Ordem dos Advogados do Brasil tem desempenhado um papel essencial na defesa e preservação da Carta Magna, reafirmando seu compromisso em garantir que os princípios constitucionais sejam respeitados e aplicados em benefício de toda a sociedade. São 36 anos de democracia e Estado de Direito, o mais longo período de estabilidade democrática constitucional da história de nosso país. Devemos celebrar, regar a nossa democracia, o nosso Estado de Direito, como se rega uma planta frágil, mas uma planta que deve ser sempre alimentada para que possamos, sendo militantes da democracia, termos um país em que as liberdades sejam respeitadas, em que o direito de opinião, o direito de expressão, o direito de reunião, o direito de todos termos a participação na definição dos rumos de nosso país, sejam respeitados e sejam observados. A OAB é uma entidade que cuida da advocacia, mas tem esse compromisso fundamental que está na nossa lei estatutária de defender o Estado democrático de direito, as instituições da República. E, portanto, a OAB, ao defender a Constituição, ao ser a voz constitucional do cidadão brasileiro, ela cumpre um papel fundamental nessa quadra histórica para que possamos ter uma nação livre, justa e solidária. No quadro Advocacia em Pauta desta semana, você vai acompanhar a entrevista da ministra do STJ, Daniela Teixeira, sobre a essencialidade da advocacia perante a justiça e a reserva de cadeiras voltadas à classe nos tribunais brasileiros. Acompanhe. A Constituição podia ter feito a opção de ter magistrados de carreira concursados, como nós temos, por exemplo, no TCU, ou como nós temos, por exemplo, na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral não tem um membro da advocacia escolhido pela OAB. Então, quando a Constituição diz que nos tribunais superiores nós teremos 1/5 ou 1/3 de membros da OAB, ela quer dizer, eu vejo a advocacia como essencial à justiça e eu quero que esse advogado e essa advogada entrem no tribunal para quê? Eu não fiz concurso para estar lá. Então, a minha responsabilidade constitucional é representar a OAB no tribunal. Eu tenho muita consciência desse meu papel. A minha vaga não pertence a mim, Daniela. A minha vaga pertence à Ordem dos Advogados do Brasil. O que for consenso entre a advocacia, eu tenho que ser a voz da advocacia no tribunal. Tem duas partes sempre. Mas existe um consenso. As duas partes acham que o advogado tem que ser recebido, as duas partes acham que as prerrogativas têm que ser respeitadas, as duas partes acham que o advogado tem direito a honorários. Então, assim, eu sempre vou ter tipo sanguíneo OAB. Sempre. E não é meu, é da Constituição da República. Foi isso que a Constituição quis quando colocou que o advogado tem assento no STJ. A ESA Nacional promoveu em uma live mais um debate de como atrair novos clientes no mundo digital. E a convidada desta edição foi a professora e consultora do Comitê Regulador do Marketing Jurídico da OAB Nacional, Juliana Pacheco. Antes de mais nada, a gente precisa de três conhecimentos para que a gente efetivamente consiga atrair novos clientes de maneira ética. Aqui a gente tem sempre esse respaldo muito grande em termos da ética. A gente precisa de conhecer 3 coisas: o mercado, si próprio e o cliente. Quando a gente conhece o mercado e a gente entende quais são as oportunidades, e não necessariamente as oportunidades são coisas novas, super inovadoras, às vezes é uma inovação na maneira de você agir, na maneira de você prestar um serviço, no escopo do que você faz, como que você trata o cliente.
mas não necessariamente em matérias novas, em assuntos que estão aí novos para a gente trabalhar, né? A gente pode pegar o que é tradicional e ainda assim identificar muitas oportunidades para a gente trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer o mercado. A segunda coisa é conhecer a si próprio, identificar como você efetivamente é, qual que é a sua marca, porque essa coerência de como efetivamente você é, quem você é e como você se mostra ao público, isso faz muita diferença. Aquele negócio que não fica parecendo um blefe, sabe aquele profissional que ele se arma todo, ele se maquia todo para poder se apresentar? Quando isso não acontece, ou seja, quando a gente é mais genuíno, a gente respeita mais quem a gente consegue atrair melhores olhares e a gente consegue conquistar mais credibilidade do público. E, por fim, a gente precisa de conhecer o público. Então, a gente não pode advogar para todo mundo. Eu presto serviço para todo mundo? Não existe isso. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!